Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Regiane e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre movimento e repouso. Dois conceitos que são fundamentais para começarmos a compreender um pouquinho sobre a área de mecânica na física. Mas como então que nós podemos caracterizar esse estado de um corpo, se é movimento ou se é repouso? Vejam na imagem que está sendo apresentada aqui abaixo. Nós podemos observar diversos objetos em condições diferentes. Temos um carro, uma pessoa, um pássaro, árvores e propriamente, calçadas. Cada um encontra-se em um estado diferente. Então, o primeiro fato que nós precisamos caracterizar é um ponto de referência, ao qual nós chamamos de referencial. E a partir desse referencial que nós vamos determinar se outros objetos estão em repouso ou em movimento. Então, por exemplo, em relação à árvore, quais objetos estão em repouso? Por exemplo, nós temos a calçada em repouso e o solo sobre a rua também em repouso. Mas em movimento nós temos a pessoa, o automóvel e também o pássaro. Então, a partir dela, que é um objeto que estaria sendo meu ponto de referência, então nós podemos caracterizar o estado de movimento ou repouso dos corpos. E o que é então um movimento? Movimento é a mudança de posição em relação a este referencial, a este ponto de referência. O pássaro, o carro e o homem, eles estão mudando sua posição em relação à árvore, então encontram-se em movimento. E o repouso é a posição que não se altera em relação ao referencial. Por exemplo, a posição desta outra árvore, ela não se altera em relação ao referencial da árvore da esquerda. Então, ela encontra-se em repouso. Por exemplo, você assistindo esse vídeo agora, você pode encontrar-se em repouso em relação, por exemplo, a uma cadeira a qual esteja sentado. Mas em um outro referencial, tomando como base, por exemplo, o nosso sistema solar, você está em movimento. Por quê? Porque o nosso planeta ele realiza dois tipos de movimento, rotação e translação. E com isso, consequentemente, você encontra-se em movimento em relação a este referencial. Então, eu preciso ter um ponto que eu determine se o objeto está em repouso ou em movimento. Mas diante disso, será que existe repouso absoluto? Se nós formos pensar em diversos referenciais, como por exemplo, o nosso sistema solar, um átomo, como sendo o nosso núcleo atômico um referencial e os elétrons na eletrosfera, não existe repouso absoluto. Por quê? Porque nenhum corpo estará em repouso em relação a todos os referenciais que são possíveis. Então, não haverá o estado de repouso absoluto. Obrigada, pessoal, e até mais. Tchau, tchau.